Olá! Na aula de hoje você vai entender os verdadeiros motivos do aumento da procura pela harmonização. Tá? Você vai entender o que mudou no mercado, começar a enxergar como que a gente faz uma análise visual, o verdadeiro motivo por trás, o que é visagismo, o que mudou o visagismo da época de antigamente para os dias da atualidade, né? Quem foi o grande mentor, quem descobriu e conectou os pontos para que chegasse no visagismo do dia de hoje, e por que as pessoas, vários profissionais hoje no mercado, não estão entregando o que deveria estar entregando para os seus pacientes. E aqui você vai se diferenciar, tá? Porque a partir do momento que você entende o que é visagismo, você vai ter um novo olhar, um olhar de especialista, e você vai conseguir então fidelizar o seu cliente, tá bom? Então vamos lá. Mas por que agora tem mais pessoas querendo, né, trabalhar na harmonização? Essa pesquisa foi feita pelo IBGE, tá? E também pela ONU em 2017, onde mostra que a pirâmide populacional hoje tem a base da pirâmide jovens acima de 15 anos, abaixo de 15 anos. E nos próximos 28 anos, em 2050, essa pirâmide populacional ela vai inverter. Ou seja, a base dessa pirâmide vai ser muito pouquinho, esses adolescentes, né? Então, o ápice da pirâmide vai estar predominantemente adultos acima de 50 anos de idade. E é por isso que é importante você estar aqui hoje assistindo essa aula, porque você está sendo capacitado, preparado para atender essa demanda. Porque a partir do momento que a gente tem pessoas, né, acima de 50 anos, a demanda por colágeno, por tratamentos, né, que vão frear o envelhecimento, vão aumentar de forma significativa. Que nessa aula você vai entender que à medida que nós envelhecemos, ao se olhar no espelho, você começa a perder a sua identidade visual. É isso mesmo. Quando a gente perde a nossa identidade visual, você gera no seu inconsciente, tá, sentimentos e emoções. Então nós temos a capacidade, tá, em termos de 50 milésimos de segundo, de sentir algo quando a gente olha para a nossa imagem ou para qualquer objeto que seja. Então, é muito importante que você já comece a se capacitar. As mídias sociais, né, elas já se adaptaram. Hoje você percebe que as pessoas já ditaram um padrão de beleza, e isso é uma parte fundamental. Os profissionais de hoje em dia estão padronizando seus tratamentos, padronizando as formas, as curvas, as linhas, né? Então, tá como se fosse uma uniformização, como se todo mundo estivesse usando a mesma máscara. E é onde o profissional está errando, tá? Então, eu vou mostrar o verdadeiro motivo por que as pessoas estão procurando harmonização. O que acontece? À medida que uma pessoa faz uma harmonização, isso começa a refletir na sua imagem, tá? E quando a pessoa olha para si, ela também gera um sentimento dentro de si. E isso vai começar a refletir no seu comportamento, nos seus relacionamentos, na sua autoestima. E também vai começar a refletir no meio que você vive. Então existe uma coisa chamada consciência coletiva e inconsciência coletiva. Então quando as pessoas começam a falar num determinado assunto, todo lugar que você vai e as pessoas estão comentando, então gera-se um pensamento coletivo. E isso é muito forte, tá? Como você vê, antigamente a gente passeava na rua e quase não via clínicas de estética, né? Como se vê hoje, virou uma febre, né? E por que isso está acontecendo? Por que houve essa mudança de comportamento, né?
Então, um dos motivos foi a pandemia. A pandemia ela acelerou isso, ou seja, a pandemia fez com que as pessoas ficassem mais em casa, se olhando no espelho, tá? E as pessoas perderam muito o convívio social. Então elas passaram a perder o contato, o calor humano. Existe um hormônio, tá? Que é o hormônio do toque, é o hormônio do ser humano, é o hormônio do amor, é o hormônio da fidelidade, da empatia, da confiança. Então, quando esse hormônio está presente, chamado ocitocina, é o hormônio que faz com que a mãe dê leite, tá? Produza bastante leite para a sua criança. Então, houve uma queda, uma redução na produção deste hormônio da ocitocina na pandemia. E com isso, houve um aumento significativo de pessoas com ansiedade, com depressão, com vários transtornos psicológicos, né? Psiquiátricos. E aí, você começa a perceber, né, como a gente mostrou na aula anterior, a procura por tratamentos, né, de depressão e ansiedade. E uma das maneiras é você trabalhar a sua autoimagem, tá? Então impacta muito mais na vida do paciente. E aqui está a grande sacada, né? Que é uma lei universal, que é a lei da causa e efeito, tá? Então, o que ela diz? Que toda causa tem seu efeito, e todo efeito tem sua causa. E qual que é a importância disso, né? Na Hoff, você precisa entender que o envelhecimento, que é a causa, tá? Ele traz um efeito consigo, que é a alteração da identidade visual. Ou seja, quando a gente começa a envelhecer, a nossa face ela começa a mudar, tá? E quando você muda a sua imagem, ao se olhar no espelho, muda também o sentimento, tá? Então esse sentimento ele é inconsciente, né? Ele gera, então, uma vida com fracasso ou com sucesso. E esse é o grande motivo, tá? As pessoas, de forma inconsciente, coletivo, estão querendo resgatar a sua autoimagem, a sua imagem antiga, a sua imagem anterior. Então as pessoas, de forma inconsciente, coletiva, estão buscando mudar a sua imagem para que gere, né, para que resgate aquele sentimento, por exemplo, antes da pandemia, né? A gente ficou muito enclausurado nessa pandemia e ela gerou muitos sentimentos ruins, né? Então tudo tem uma causa e tudo tem um efeito. Quando a gente faz uma anamnese, o objetivo da anamnese é simplesmente dizer se aquele cliente está apto ou não a fazer o procedimento, tá? E é muito importante você fazer uma boa anamnese, porque é a partir daqui que você vai prevenir, tá, as intercorrências. E é diferente de uma análise visual, tá? O que significa análise visual? É quando você olha para qualquer face, objeto, cor, curvas, retas. Quando você olha um símbolo, uma imagem, ele transmite um sentimento para você, tá? E aí você já começa a ter um olhar clínico para o seu paciente. Então a análise facial, no meu ponto de vista, é gerar oportunidades de venda, de negócio. Então você precisa já começar a entender os temperamentos, como que a gente classifica os temperamentos, para que a gente consiga levar o paciente do ponto A, que é a identidade visual, para o ponto B, que é a sua personalidade, o que ele quer transmitir para o seu público, tá? Mas que esse ponto B ele tem que estar coerente com o ponto C, que é o temperamento. No ponto de vista de vendas, e aqui eu vou dar uma pincelada bem interessante, você precisa identificar uma oportunidade sempre no seu paciente. Então, ao olhar para ele, o que está gritando nele, né? O que está gritante? Então, você precisa levantar a consciência, tá, do problema. O que você está olhando nesse paciente, você vai mostrar para ele o que pode ser melhorado.
né, em cima, tá, do temperamento. Como é que ele está se sentindo? Como é que está a vida dele? Então a gente vai pegar a anamnese, vamos estudar qual é a situação real desse paciente. E a gente vai conectar com a imagem que ele quer transmitir. Tá certo? Então levantou a consciência do problema. O segundo passo é levantar a consciência da solução. E o terceiro passo é levantar a consciência do produto. Então, resumindo, você precisa criar o olhar clínico e começar a enxergar o seu cliente e trazer para ele 3 consciências: a consciência do problema, da solução e do produto. Tá? E construir uma narrativa em cima dessa construção. Certo? Então, vamos para a prática. Vamos construir uma narrativa número 1. Quando você olha o paciente que precisa fazer, por exemplo, um bigodinho chinês, você vai falar para ele assim: olha, eu estou percebendo que nessa região aqui você está com muita sombra, tá? Então, a gente precisa tratar essa região. Aí você levantou a consciência do problema. E aí você precisa fazer uma bioestimulação de colágeno, né? Levantei a solução, ou a consciência da solução, né? Que é a bioestimulação de colágeno. Aqui na clínica nós temos uma técnica chamada New Face. E aí você mostrou a consciência de um produto, né? Que é a New Face. Tá certo? Então, comece a partir de agora, todo o procedimento que você faz na sua clínica, comece a criar uma narrativa, tá? E conectar com o visual ali do seu paciente. Começa quando você olha para o seu paciente e você vê que ele precisa de fazer aquele procedimento, começa a construir essa narrativa que traz a consciência do problema, consciência da solução e consciência do produto. Por quê? Porque aí você vai conseguir gerar algo que vai fazer ele querer de você, que é o desejo, né? Ele vai começar a desejar fazer a New Face, tá certo? O segundo exemplo, então, é muito importante você criar esse olhar. Um segundo exemplo é quando a pessoa precisa, por exemplo, fazer toxina botulínica. Então, você olha na região da glabela, no músculo próceros, né, e corrugadores. Geralmente a pessoa começa a quebrar esse tecido. Aí forma o número 1, número 11, número 111, 1111. Então, cada pessoa começa a quebrar de uma forma específica. E aí você olha para ele e mostra: olha, eu estou olhando aqui para você e olha aqui no espelho. Pega o espelhinho aqui. Olha a sua testa, tá vendo que você está com já a testinha aqui bem marcada? Então, quando a gente olha para você, transmite para a gente, tá, um sentimento de que você está bravo, né? E a gente olha e diz: será que eu fiz alguma coisa errada? O que você acha? Quando você se olha no espelho, você acha que você tem uma cara de bravo ou não? Aí geralmente o paciente fala: não, realmente, né? Parece que eu estou sempre bravo. Então, você levantou a consciência do problema. Agora, você vai levantar a consciência da solução. E aí você vai falar para eles: então, a gente precisa paralisar esse músculo. Porque esse músculo, quando você faz a cara de bravo, ele força o tecido, e água mole e pedra dura tanto bate até que racha o tecido. Tá certo? Então quebra esse tecido. Então a gente precisa tratar. E aí a gente trabalha com uma técnica, né? E aí você fala para ele: olha, aqui na clínica temos uma técnica chamada Dermotox, que a gente vai aplicar a toxina botulínica no seu músculo e vai paralisar esse músculo. Então vai evitar de você ficar quebrando, tá? Então você consegue agora pegar todos os seus produtos da clínica e criar uma narrativa, tá certo?